Bem, vamos começar a nossa aula de tecnologia de comprimidos, né? Nós já falamos um pouco dela. Aqui nós queremos citar os conceitos, né? Já falamos dos conceitos também em aulas passadas. Continuando aqui os conceitos. A composição dos comprimidos, né? A composição básica, as aplicações de alguns tipos de comprimidos, variedades. Continuando sobre isso. Os exemplos, né, clássicos de comprimidos comerciais que nós temos no mercado. As vantagens do uso dos comprimidos, né, que nós não podemos negar, nós já falamos também em aula. As desvantagens também não podemos deixar de falar, porque isso é muito importante para que vocês farmacêuticos saibam, né? A composição dos comprimidos, do seu recipiente, que nós já também falamos, né? Basicamente ele tem diluentes, aglutinantes, desintegrantes, desagregantes e alguns outros componentes para complementar a forma do recipiente. Aqui nós citamos o nome, né, da substância, de cada substância que é empregado para essa finalidade. Continuando, já falamos disso em aulas passadas, nós queremos continuar. Aqui basicamente do que é feito, como é feito, os processos, né, de tecnologia. A gente pode fazer os comprimidos por compressão direta, mas também podemos fazer por granulação. A compressão direta é um método mais moderno, a granulação é mais antiga. E dependendo do processo que a indústria tem, a granulação pode ser por via úmida ou via seca. Nós já falamos desses processos, só quero reprisar. Na granulação, eu sempre vou pegar a mistura de pó e transformar num granulado para depois comprimir. Na granulação, eu sempre vou lubrificar no final, né? O lubrificante pode ser um talco, um estearato de magnésio, algum sal de origem graxa. Então, sempre nós vamos tamizar, fazer a mistura no misturador VA seco, colocar num misturador tipo Sigma, molhar com aglutinante ligeiramente, passar na peneira de um granulador para obter os grânulos molhados, levar para secagem, depois passar numa peneira mais fina de granulador agora a seco para padronizar os grãos, colocar no misturador V adicionando o lubrificante e depois comprimir. A granulação por via seca também tem um monte de etapas. Você tamiza, excetuando, né, todos os componentes da fórmula, excetuando o lubrificante, faz uma mistura a seco no misturador V, põe num granulador a seco, que na verdade são dois rolos que comprimem a massa de pó até virar uns briquettes, uns cacos, né, mal comprimidos, padroniza isso num granulador mais grosseiro, depois padroniza no mais fino, adiciona no misturador em V, coloca lubrificante e leva para comprimir numa máquina de comprimir. Pensando em, né, querer um processo mais elaborado, aqui está mostrando em detalhe o que um granulador a seco faz. Você tem dois rolos que giram em sentidos contrários, forçando a massa de pó a passar aqui. Depois essa peça aqui do próprio granulador quebra essa massa de pó e recolhe esses briquettes, né? Antigamente a gente chamava isso de briquettes. Esses processos eles são mais caros, ambos são caros, demoram muito, gastam muita energia. A tendência da indústria farmacêutica é buscar a granulação por via úmida. Desculpa, a granulação não. A tendência da indústria farmacêutica é buscar a compressão direta, que você vai pegar os pós, inclusive o lubrificante, só misturar eles e levar para compressão direta. Muito fácil, né? É o que nós mostramos aqui. Ó. Você pesa os pós, passa sempre um tamiz, coloca o misturador V junto com o lubrificante e leva direto para comprimir. Esse processo é rápido. Hoje em dia até se questiona que ele está ficando barato. E é rápido, né? A indústria quer tempo. Aí eu coloco o que acontece com o processo de compressão. Em resumo, essa gravura aqui ilustra melhor. Você tem uma mistura de pó. A máquina começa a apertar eles para cima e para baixo, né? E dos lados até diminuir essa distância, essa altura, aliás, H.
Isso eu preciso de uma tensão, de uma força. Então a máquina ela faz uma tensão em cima disso para poder garantir que a massa de pó ou granulado vai diminuir de volume e tamanho até obter o comprimido, né? Aqui a gente coloca o processo com os passos. Já falamos disso, nós vamos mostrar essa figura aqui de maneira mais detalhada. E agora eu quero falar dos equipamentos que a gente usa. Nós já falamos isso aqui na aula passada, estou reprisando. As balanças para fazer a pesagem, né, dos princípios ativos. Um tamiz industrial, aqui eu ilustrei um tamiz comum, porque lá dentro dele eu vou ter esses buraquinhos aqui mesmo, né? O tamiz é importante para padronizar o tamanho. Um misturador tipo Sigma, que é um misturador que tem esses braços aqui, que vai fazer a mistura da massa quando você vai molhar ela. Então isso aqui é só para fazer granulação por via úmida, né? Você vai montar uma mistura de pós, vai preparar uma mistura de aglutinante, que é uma espécie de cola feita com gelatina ou PVP ou amido, goma de amido, e vai colocar dentro dessa misturadeira com os braços para poder misturar. Eu vou mostrar isso melhor aqui, ó. Nós vamos abrir um vídeo do YouTube que vai ter isso acontecendo, né? Deixa eu maximizar. Então, olha lá. Você tem os braços em forma de sigma fazendo a mistura de pó, né? Deu aqui Vamos voltar. Desculpa aí. Estão perdidos aqui com a tela, né? Então você tem uma mistura de pó que você coloca dentro desses braços e eles vão misturar. Mas professor, isso aqui é uma massa? Pois é, esse misturador Sigma também pode ser usado para preparar massas na indústria de alimentos. Então esses braços vão misturar, né? E você vai molhar a mistura até ficar ligeiramente úmida. Não pode passar do ponto, porque senão depois nós temos dificuldade para poder granular. Vamos parar aqui. E vamos voltar. Bom, nós temos um outro tipo de misturador, tipo Sigma, que tem uns braços mais... Vou mostrar eles aqui vazios, né? É um modelo mais moderno para vocês verem como que acontece. Olha lá, esses braços aí em forma de S, enroscado, parece um parafuso, é que vai fazer a mistura da massa, né? Isso aí é até barulhento, olha lá, você consegue variar a velocidade, aumentar e daí por diante. Então é um processo bastante interessante. Então esses misturadores servem para fazer granulação via úmida. Depois você tira essa massa molhada e leva para a estufa para poder secar, né? Agora, quando você precisa fazer mistura de pós a seco, você pode usar um misturador tipo cone duplo, tá? Então, quando é que eu uso isso? Quando eu vou lubrificar ou quando eu estou fazendo misturas para fazer compressão direta. Eu posso usar um misturador que tem esse desenho que lembra dois cones, né? Vamos ver aqui no YouTube como que ele roda. Olha lá, o fabricante está mostrando a marca, lá, são dois cones, ele tem uma abertura por cima, né, para você colocar a mistura de pós e depois, né, você poder retirar. Então isso é um misturador de duplo cone que a gente usa para fazer misturas de pós a seco, né, para lubrificar a mistura e daí por diante. Outro tipo de misturador que a gente emprega muito na indústria é o misturador tipo V. Ele tem esse nome porque, na verdade, ele é um formato de V. É um tubo de aço inox com duas tampas em cima para você alimentar e uma tampa de baixo para você poder retirar. Esse tipo de misturador ele não é usado só para a indústria farmacêutica, não, né? Isso é empregado para qualquer mistura de pó. Vou mostrar aqui também no YouTube como que ele processa. Vou maximizar aqui, né? Então aqui, ó. Tem até outra música aí no fundo, né? Poluiu. Ah, meu Deus.
Esse aí é um outro misturador. Não é o que eu queria mostrar, desculpa. O amadorismo aqui tá pegando, desculpa. É esse aqui, ó. Ele é bem rapidinho. Ó. Então, misturador no formato de V, que você alimenta em cima e embaixo. Olha lá, e ele gira. E aí o pó vai ser misturado aí. Segundo as tecnologias, esse misturador é um dos mais eficientes do mundo para fazer mistura seca. Quanto que eu vou usar isso aqui? Quando eu preciso fazer a lubrificação do granulado a seco, ou processo via úmida, ou lubrificar por via direta, e depois eu vou levar para compressão. Então toda mistura a seco é feito por esse processo aí, né, que segundo os tecnólogos farmacêuticos é o processo mais eficiente que nós temos. Bom, nós temos um outro tipo de misturador que é empregado muito por indústrias que usam o processo de compressão direta. Ok, um misturador que você já pesa, que você tamiza e coloca os pós direto aí dentro, né? É um misturador muito moderno, que ele tem esses pezinhos, é muito prático para a indústria farmacêutica que tem compressão por processo direto. Vamos ver como é que ele funciona. Ah, desculpa. O link está aqui, ó. Eu não havia visto. É muito legal esse misturador. O fabricante vai fazer propaganda da marca dele, né? Claro. Olha que legal. Ele tem essa torre, o motor está aqui dentro. Essa pá pega o misturador que já tem roda, né? Vou mostrar todo o passo. Vou gastar tempo nesse vídeo aí. Olha lá, a marca, né? O fabricante está querendo vender. Aí ele mostra o painel. O galpão aqui não é de uma indústria farmacêutica, né? Mas ele está fazendo propaganda do produto dele. Então ele quer mostrar todo. Deixa eu dar uma adiantadinha aqui, né? Olha lá, ele está alimentando. Ele não está paramentado. Ele está alimentando o misturador tem umas portas, né, umas tampas, olha lá, que você fecha as entradas para colocar pó lá dentro, sempre com um sistema fácil de enroscar para facilitar o serviço. Né? Então estou mostrando aqui fechando as tampas. Agora eu quero ver o aparelho, olha lá, ele está programando o painel, touchscreen, e eu quero ver o aparelho misturar. A propaganda do Spotify saiu no nosso vídeo, desculpa aí. Mas tá bom, vai dando uma musiquinha boa. Olha lá, o aparelho vai subir. Né, lá, o aparelho vai subir, ele tem umas rodinhas e vai misturar. Depois a própria máquina desce, você leva as rodinhas, com rodinha e tudo lá, para o setor de compressão, né? E aí você vai colocar na máquina de comprimir. Então eu já observei que a maioria das indústrias que faz compressão processo direto é que emprega. Olha lá, o bom é que essa máquina, você programa ela para ir e voltar, ele mistura para um lado, mistura para o outro, né? É um processo bastante interessante. Então eu estou tentando dar aqui, né, a aula igual eu dou aula lá na faculdade. Conversando com vocês, né, mostrando as minhas dificuldades também aqui com a tecnologia. Bom, gente, quando você faz granulação por via úmida, você tem que secar o granulado, né? E essa secagem ela pode ser feita em estufas. Olha o tamanho dessa estufa. 1, 2, 3, 4, né? 2, sei lá, 4, 5, 6 portas. Ou então você seca num secador de leite fluidizado, que é uma espécie de um tubo. Tá? A estufa, né, você põe o granulado molhado na bandeja e depois você põe para secar aí umas 12 horas. Geralmente o solvente da mistura aglutinante não é água não, a gente usa álcool isopropílico, álcool etílico, acetona, depois evapora tudo, o perigo é o incêndio, né? Agora aqui no secador de leite fluidizado, vocês estão vendo que embaixo tem um vaso, o granulado fica aqui dentro. Aí essa máquina tem um tubo, ela puxa isso tudo e faz o granulado flutuar. Enquanto isso ela vai jogando ar quente para secar. Se eu gasto 12 horas aqui eu gasto 15 minutos. Então a maioria das indústrias estão
apelando para cá. Eu vou mostrar uma animação que ilustra o que acontece aqui dentro. Aqui o operador operando um secador de leite fluidizado, ó. O granulado fica nesse vaso aqui, né, nesse carrinho. Essas janelinhas aqui são escotilhas para a gente poder ver o que está acontecendo lá dentro. O operador está bem paramentado e está operando o painel do equipamento. Eu vou mostrar uma animação que ilustra isso que está acontecendo. Olha aí, ó. Você põe um granulado lá dentro, representado pelo amarelo. Ele vai soprar um ar quente e vai fazer o granulado flutuar. Né? Olha lá. Então isso reduz o tempo e seca o granulado sem quebrar ele muito, tá? Esse tubo geralmente é muito comprido, de 1 andar ou 2 andares de altura, e o granulado sai sequinho daí. Quando termina essa etapa, a gente pode pegar uma amostra de granulado e testar quanto de umidade sobrou, né? Se ele quebrou muito, e daí por diante. Aí agora que o granulado está seco, a gente põe no misturador V e lubrifica ele, nós vamos comprimir, tá? A gente vai usar uma máquina compressora. A primeira máquina compressora que surgiu no mundo foram essas máquinas, parece máquina de costura antiga, né? Que é uma máquina de excêntrico. Vamos ver como é que funciona uma. E eu acho que tem música no fundo, vai misturar 2 músicas. Aí, ó. Uma máquina de comprimir de excêntrico, olha lá. Ela chama excêntrico porque ela tem um eixo excêntrico. Essa aí, olha lá, as punções. A punção está subindo, a de cima, né, a superior. Subindo e descendo.